Fala pessoal, aqui é o Riley do canal Riley Solo, né? Da Riley Solo RPG. E hoje eu vou fazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, né? Hoje eu vou falar sobre um sistema de RPG que eu estou criando, tá, muitas aspas aí, né? Mas vou adaptando, ou hackeando, e vou fazer com uma leitura, assim, mais ou menos assim, do material aqui que eu estou montando e compartilhar com vocês. Em breve, esse PDF aqui vai estar lá na comunidade de RPG Solo no Facebook. Mas eu vou dizer qual foi a ideia, quais são as regras que eu estou utilizando. E então vai ser interessante para você que nunca fez uma adaptação de sistema, queira, não vou dizer aprender, muito presunçoso da minha parte, né? Mas quiser saber a loucura que eu estou fazendo aqui, já vem aqui, já se prepara, já dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Aproveitando, gostaria de agradecer as pessoas que já estão inscritas aqui no canal Riley Solo seguindo. Dizer que em breve, né, voltarei a gravar a Maldição de Strahd, né? Tem que continuar a saga aí que tá rolando, mas parei por um bom motivo, né? Porque eu tô com essa ideia megalomaníaca e louca aí de fazer uma adaptação de um sistema que eu gosto bastante. Na verdade, dois sistemas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui agora, ao vivaço. Vamos lá, eu tô chamando ele aqui. Pra quem tá chegando hoje, gente, sabe que eu gosto muito do Dominus, né? Dominus RPG, gente. Iniciativa Dominus, pessoas responsáveis, sabem que, pô, amo demais o Dominus. Um sistema maravilhoso para RPG solo, que surgiu aqui no Brasil, lá na comunidade de RPG solo. Nossa, maravilhoso. E aí, ele é um sistema que, por si só, já é muito adaptável. Para quem não sabe do que eu tô falando, esse daqui é o modelo do Dominus. Tem um zoom aqui, então você coloca o nome do cenário, diz qual o autor, você vai lá e edita. Aí que ele já tem uma mini explicação, né? E tem a ambientação. Você vai preenchendo essas tabelinhas aqui. Aí você pode acrescentar algumas regras extras e o arquivo ele já tem as regras básicas do Dominus, né? Basicamente, são 5 regras básicas e depois você pode criar N regras especiais. Você põe a capinha que você quiser, coloca o nome legal do cenário que você está montando. Por exemplo, eu tenho o que eu fiz, uma adaptação, que é o de Star Wars da Orla Exterior, né? E aí eu fiz até gameplay, tá aqui no canal, tem 2 vídeos, e lá na comunidade de RPG Solo eu coloquei o documento para quem quiser baixar, quiser jogar, né? E aí qual é a ideia? Eu gosto muito desse sistema, e eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Acho que não, talvez hoje vai ser o dia da descoberta, mas eu sou uma pessoa que gosta de colecionar Lego, né? Gosto de colecionar Lego, gosto de colecionar miniaturas de RPG. Quando eu falo Lego, eu também já falo bem geral, tá? Então, se tiver aqueles genéricos ali também com preço mais acessível, eu também gosto. E qualquer ideia, por conta disso, eu tenho também interesse aí em skirmishes, assim, wargames, né? Jogos com miniaturas. Falar nisso, eu tô devendo também. Depois tem que jogar o For the Quest, eu recebi o For the Quest, tô devendo. Além de outros sistemas de RPG solo que eu tô devendo jogar. Tem o Inferno que tá na minha fila pra jogar também. Tem que jogar e gravar, né? Aqui pro canal. Tem também os jogos solos que eu não gravo, mas algumas partidas se eu coloco aqui no canal pra vocês verem. Então vamos lá, com base nisso, o que eu fiz? Eu falei, pô, vou pegar o Dominus aqui e vou fazer uma adaptaçãozinha para usar com miniaturas. Então, com os brinquedinhos aqui. Então, não é nada, como eu posso dizer, não é nada muito rebuscado, algo, nossa, assim, muito bem pensado, né? Essa é uma grande adaptação aqui, né? Como eu gosto muito do sistema, da lógica dele, da mecânica básica, vou empregar. Só que tem outro jogo que eu gosto muito também, né? Que é esse querido aqui, ó. Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, do Tarcísio Lucas. Aqui só que esse daqui é a primeira edição, tá? Tem 2 edições. Consegue encontrar, ele vende as 2 edições. O 2 ele tem regras mais complexas. Esse 1 aqui, me amarro nele que ele como o próprio nome diz, fantasia medieval com regras muito minimalistas. Então, qual que é a ideia? Eu peguei aqui várias regras, as regras do Dominus. Peguei regras aqui do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, do primeira edição. E aí tem outra referência aqui que não pode ficar de fora, que é o Note Quest. O Dungeon Crawl é o Note Quest. Então, do Thiago Jungs, que é da editora Coisinha Verde. Pô, maravilhoso. Se você tá começando agora a jogar, assim, pô, quero jogar RPG solo. Tem 3 jogos aqui que de cara já. Pô, Dominus, Velhas Histórias e o Note Quest, né? Tem indicação para vocês.
Então, digamos, essas daqui são as 3 fontes primárias aqui desse material que eu estou chamando aqui de Dominus Tactics. Por falar nisso, mais um parênteses, o Tarcísio até lançou o Dominus Prime, né? Que ele é tem umas regras assim, adicionais assim, para Dominus, né? E é muito maneiro. E o que eu fiz aqui mais ou menos, dadas as devidas proporções, ele é um Dominus deturpado aqui, né? Que eu fiz é o que a gente chama de um hack, né? Então, até tô colocando aqui por enquanto no falar nisso, gente. Aqui, pô, a diagramação minha tá horrorosa, tá? O máximo que eu fiz ali foi justificar o texto, bonitinho ali, coloquei alguma coisa em negrito, algumas tabelinhas, mas tá zoado ainda. Depois eu vou ver se eu dou uma leve ajustada, coloco uma capinha para colocar lá nos materiais do grupo. E depois eu vou ver se eu coloco também aqui, não sei nesse vídeo, ou se no outro vídeo, que depois eu vou gravar um gameplay, né, usando aqui os bonequinhos, aqui, as miniaturas. Mas vamos lá. Então, eu botei, o que é? Ele é um hack, uma expansão e uma homenagem, né, ao Dominus, da iniciativa Dominus, e aí também foi inspirado, e aí eu tô falando ali do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, eu tô falando do Dominus, especificamente aí, Dominus Prime também do Tarcísio, Note Quest do Thiago Jones. E aí eu tô falando de outros 2 jogos, mas aqui pensando mais da parte do combate de miniaturas, que são War Stuff, que é do One Page Rules, depois eu coloco o link aqui para vocês também, e Savage Worlds, só que aqui não é o Savage Worlds o sistema de RPG em si, mas é o Savage Worlds Showdown, que é um jogo também de skirmish, de miniaturas, que usa o sistema de regras de Savage Worlds. Né? Eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo, e depois eu posso até falar mais sobre eles. Mas assim, na parte do RPG em si, foram esses sistemas nacionais. Internacionais, que entra mais a parte das miniaturas em si. Vocês vão entender o porquê mais à frente. Então, vamos lá. As regras em si. Eu fui botando o número das regras porque, basicamente, eu peguei, gente, o texto base aqui do Dominus, né? Eu tô falando aqui, não é uma criação, uma coisa muito diferenciada, né? Que tá rolando. Então, basicamente, a preparação, você escolhe ou rola um arquétipo pro seu personagem, né? Como se fosse uma classe ali pro seu personagem. E depois você vai rolar um dado para cada uma das colunas de trama. Aqui eu nem escrevi ainda, mas, pô, se tratando de um pequeno exércitozinho, de uma tropazinha, você pode criar ou rolar o arquétipo para todos os seus soldadinhos aqui, todos os personagens que você vai usar. Se você quiser fazer de um só enfrentando vários monstros, também pode, então fica a seu critério, e depois eu posso detalhar isso mais ali no texto. Aí na história, no Dominus, normalmente você monta uma cena. Aí na cena você define o lugar, e aí se vai aparecer algum personagem ou se vai acontecer algum evento. Qual que é a ideia aqui? É que para o início, para o setup inicial da batalha, né, do campinho que você está montando, é de você pegar a ideia do lugar, dali, e aí também o personagem, o personagem, o evento, ele influenciar ali no jogo, na partida que você vai fazendo. Então, tanto você pode usar a trama como a campanha e usar as cenas aí para ir adaptando, não querendo fazer o trocadilho de cenas, mas fazendo os cenários de cada missãozinha. Você pode estabelecer, sei lá, 3 missões, 5 missões para considerar que aquela trama ali foi concluída. Ou você pode usar só como um setup mesmo e usar cada vez que você for jogar, você rola uma trama diferente. E aí você vai adaptando, vai jogando. Assim, em tramas, como são 3 colunas de 6 resultados, aqui eu pego aqui do Dominus, ó, algo aconteceu, você precisa ser não, dá uns 216 combinações possíveis. Então, assim, acho que já é bastante coisa para poder brincar, né? Claro que dá para ir acrescentando depois. Depois eu vou até pensar se vou colocar mais ou não, mas pô, de início, 216, até você fazer os 216, você já vai ter jogado bastante. Vai até, se bobear, vai até enjoar antes, né? Já vai jogar outra coisa. E aí, qual que é a mecânica básica do Dominus, mas que aí eu já pegamos lá do Velhas Histórias também. Então, você vai rolar um dado de 6 lados. Se você tirar o valor 4 ou superior, significa que você passou naquele desafio, naquele teste. Só que no Velhas Histórias, se você tira 1, é uma falha crítica. Se você tirou 6, é um acerto crítico. Então, não considerar ele num evento ali que você está considerando, você jogou, 1 seria a pior situação possível acontecer, e 6 é a melhor situação possível acontecer para o personagem, ou para as personagens. Né? Beleza.
E aí, para combate, eu acabei fazendo uma regra separada também. E por que que eu tô fazendo? Justamente, porque aqui eu tô pensando em combate de miniaturas, então por isso que tem isso. E um adendo aqui, né? Nem todo RPG precisa ser de combate, de batalha, que seja. Mas, nesse caso aqui, tem. Vamos lá, dilema. Dilema é basicamente o que a gente até chama de oráculo, né, também, né? Com uma forma de você simular ali a pessoa que está narrando a história, né? Ou elementos aleatórios. Então, você rola um dado de 6 lados, tira um, dois ou três, uma opção, 4, 5, 6 outra opção, pode ser sim ou não. Ou, se você quiser, você pode atribuir outros valores. Por exemplo, um e 2 é uma opção, 3 e 4 é outra, 5 e 6 é outra. Ou colocar números ímpares acontece uma coisa, pares outra, ou atribuir uma opção para cada valor do dado de 6 lados, né? Então pode ficar à vontade também. Pode ver que já tem um mega espação aqui entre a regra 4 e a 5, né? Depois tem que fazer esse ajuste. Aí tem o banco de 10. O banco de 10, normalmente, você acrescentar coisas aleatórias que você quiser aqui quando você estiver montando a sua história. 6, pontos de vida. Então, como tem combate em miniaturas, eu coloquei pontos de vida. Então, que cada personagem, criatura ou veículo tem uma quantidade de pontos de vida. Se chegar a 0, significa que o personagem morreu ou o veículo foi destruído. Iniciativa. Então, a iniciativa também vem um lado do Velhas Histórias ao redor da fogueira. E aí, como é que funciona? Você rola tem um lado ali dos heróis e dos vilões, dos inimigos, né? Você vai rolar um dado de 6 lados, um, 2 ou 3 os inimigos começam, 4, 5 ou 6 começam os heróis. Aqui, e aí você vai adicionar um ou subtrair um se um dos lados tiver uma vantagem na hora que for começar um conflito, né? Digamos assim. E aí, qual que é a ideia? Eu não sei se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Mas uma ideia que eu estava pensando é de rolar a iniciativa toda vez que terminar o turno, né? Então você termina o turno, rola a iniciativa, que aí você tem a possibilidade de quem atacou por último no turno anterior começar atacando. Então você meio que já quebra uma lógica aí do que acontece no jogo. E a iniciativa por grupo, tá por lado. Que ainda mais quando você está jogando solo, eu particularmente eu prefiro controlar todos os heróis de uma vez só, depois todos os inimigos de uma vez só, do que ficar alternando, que você não tem que ficar confuso. E se for ficar fazendo isso toda a rodada, né, teria que usar outro método. Por exemplo, o Savage Worlds, ele usa baralho para fazer isso. E botar ali uma cartinha representando cada personagem para poder facilitar a vida. Então, beleza. Movimentação. Como aqui eu estou pensando num grid, eu estou pensando num tabuleiro, aí num terreno aí de wargame, normalmente o grid você mede em quadrados, né? E aí tem a movimentação básica do personagem, são 6 quadrados de um grid. E aí se a gente fosse passar para fita métrica, né? Que eu não sei se todo mundo sabe, mas em wargames, em vez de grid, você pode usar fita métrica, né? Ou régua, que seja. E aí, lá, se eu não me engano, são 6 inches, ou seriam 6 polegadas. Me corrijam aí se eu estou errado. 6 inches são as polegadas. Mas o que dá 15 centímetros e vírgula alguma coisa. O que eu fiz aqui? Eu arredondei para 15 centímetros, arredondei para baixo. Então, personagem ali básico, ele vai se mover 6 quadradinhos ou 15 centímetros se você estiver usando uma régua. Acabou que eu não botei ali sei lá, montarias, veículos, daí depois eu tenho que preencher, né? Mas beleza. Combate, vamos lá. No combate, para atacar, você vai rolar um dado. Aqui também, velhas histórias ao redor da fogueira. Então vamos lá. Tirou um é falha crítica. Só que você tirou uma falha crítica, como se o seu personagem errasse e ficasse com a guarda aberta, digamos se fosse num combate corpo a corpo. Num combate à distância, é como se ele atirasse, errasse o alvo, mas chamasse atenção para ele. Então, o alvo do ataque ganha um contra-ataque gratuito. Então, se você for disparar em alguém, então errou, aquele alvo ele percebeu, ele ganha um contra-ataque gratuito. Usa um combate corpo a corpo, aí você errou. Como se o personagem tivesse errado o golpe, abriu a guarda dele, e aí o inimigo pode fazer um ataque. 2 ou 3 é falha, então considerem um bloqueio, um desarme, uma esquiva. Desarme, desarme é complicado, mas uma esquiva ou um bloqueio do alvo ali, do defensor. 4, se você tirar 4, você causa 1 ponto de dano. 5, você causa 2 pontos de dano. E 6, um acerto, seria um acerto crítico, você causou 3 pontos de dano no adversário. Eu não acrescentei uma regra que tem lá no Velhas Histórias ao redor da fogueira, que é o do 6, que ele vai ampliando, né? Eu gosto dessa regra, dado explosivo, é maneiro. Só que
É muito raro, né? Mas existe uma possibilidade, uma probabilidade de você ir tirando 6 mais de uma vez, e talvez ali um inimigo que deveria ser mais resistente, ele pode morrer mais rápido, né? Então, para evitar isso, nesse primeiro momento, vou deixar sem o dado explosivo. Dado explosivo ou dado abrir é isso, né? Tirou o número mais alto do dado, você rola de novo, vai fazendo isso até não ser mais o mesmo número. Então, digo assim, se rolou 6. Aí você vai tirar 3 pontos de dano. Sabe? Você rola o dado de novo, tira 6 de novo. Aí já vai tirar 6 de dano do inimigo. Aí você diga que rolou de novo. Caracas, 666. Aí você vai jogar, você vai tirar 9 de dano do adversário. E aí você vai pausar o teu jogo, vai jogar Inferno lá da Campfire Studio, lá do, do Caio Romero. Porque aí foi muita coincidência. Boa, beleza. Aí, avançando aqui. A regra 11, vocês podem ver que eu fui botando os números, né? Eu não sei se vocês acham que tem que manter o número com as regras ou não. Depois me falem aí. Regra 11, alcance de arremessos e tiros. Então, o que eu estou falando? É a mesma coisa da medida, só que a arma de arremesso ela vai até 3 quadrados de distância, então são 7,5 cm. Pode ser que eu diminua aqui depois. E armas de disparo conseguem acertar até 6 quadrados de distância, ou seja, os 15 centímetros. Não estou fazendo distinções maiores do que essa também. Aceito aí sugestões, dúvidas, críticas, elogios, podem ficar à vontade. Até porque eu vou testar isso também, então eu estou falando para vocês aqui só para explicar qual é a lógica, e depois eu vou jogar, e aí depois de jogar eu vou ver se está fazendo sentido ou não. Boa, então vamos lá. Aí tem a regra 12, correr e guardar. Porque quando você vai durante o combate, além de atacar, você pode optar por ou correr, que aqui é correr, você vai se mover mais uma vez, né? Então você se move e executa uma ação. Aí no caso aqui você pode se mover 2 vezes. E outra opção de guardar é, em vez de você atacar, é como se você está ali preparado, então se passar um inimigo perto de você, digamos assim, adjacente a você, se é um combate corpo a corpo, você ataca ele, ou se é a distância, é como se tivesse parado, o personagem estivesse parado mirando e espera alguém passar pela mira dele para poder atirar. Então, basicamente é isso, assim, em vez de atacar exatamente naquele momento, né? Isso é interessante em uma situação, digamos assim, que não tenha ninguém num raio ali de mira ali, né, de visão que você possa acertar ele, e ao mesmo tempo você não queira perder seu turno, assim, você não quer perder aquela atuação. Então o que você faz? Você vai, fica ali nessa posição de guardar, e aí quando o inimigo passar, você acerta ele dentro daquele turno. Ataque de oportunidade, basicamente desengajou do combate corpo a corpo. Ou se passou na frente de um oponente sem engajar com ele, leva um ataque de oportunidade aí, que é um ataque extra do adversário. Então a ideia não pode desengajar ou passar em frente ao adversário assim, ileso. Não acho que vai chegar lá, pô. Vou passar aqui, tá de boa, né? A galera vai tentar dar umas porradinhas. Aí vem, regra 14. Habilidades especiais. Então, alguns personagens eles têm habilidades especiais que irão alterar as regras básicas do jogo. Mas isso é mais assim, conforme seu personagem foi evoluindo. A ideia é que inicialmente não tenha. Essa ideia aqui da regra 14 de habilidades especiais e a regra 15 de poderes, aí eu já estou pegando lá do War Stuff e do Savage Worlds. Que os poderes são o quê? São os poderes, né? São as magias. Eu estou chamando de poderes aqui porque, como eu tô brincando aqui, eu tô falando que, pô, eu tô usando Lego, né? Então, Lego você pode ter, pô, tem um mago aqui, tem um piloto aqui da Aliança Rebelde, mas você pode ter, sei lá, vai ter um Jedi também, ou você pode ter. Eu não vou falar o Batman, que o Batman não tem poder, né? Estou tentando achar alguém aqui que não seja. Que tenha algum poder, mas que tenha magia, mas já não estou conseguindo encontrar. Mas, digamos assim, se for tiver um Superman, né? Claro que o Superman não vai ser o Superman, né? Com todos os seus poderes, né? Se for fazer uma representação do Superman bonequinho. Então, eles são poderes, né? E aí o poder, basicamente, aí a regra da utilização do poder, aí eu bebi lá do Dominus Prime, do Tarcísio, que é o seguinte. O personagem que tem poderes, ele começa com 5 pontos de poder. Então, para cada, ele pode. O poder aumenta conforme ele gasta mais pontos. Então, se você tem um personagem, ele começa ali com 5 pontos de poder, ele vai usar um poder, o valor mínimo que ele vai gastar é 1 ponto, mas ele pode gastar até os 5 de uma vez só para dar um golpe que vai ser 5 vezes mais potente.
Aí eu não explicitei ele nas regras, mas basicamente digamos, um poder ele afeta um alvo. Aí pode afetar 5 alvos. Então, talvez tenha um efeito 5 vezes maior do que o normal. Então, ainda está em aberto ainda, mas a ideia é essa, de você ampliando conforme gasta mais pontos de poder. 16. Escala dos inimigos. Essa escala dos inimigos depois eu posso mudar, né? Mas basicamente você pode criar estatísticas aleatórias para os seus inimigos, ou você pode usar uma escala de dificuldade aí dos inimigos, que tem uma tabela mais à frente que eu vou mostrar para vocês. É a inteligência artificial dos inimigos. É bem simples, né? Então, digamos assim, você tem a missão ali que é resgatar um personagem. Os seus inimigos não querem que você resgate aquele personagem, né? Então, o objetivo deles é proteger. Então, a inteligência artificial se estiver controlando os inimigos, é que eles vão priorizar fazer as coisas que os ajudem a completar seus objetivos. O objetivo deles é roubar um item. O seu é proteger um item, né, dos heróis. O deles é roubar o item. Então os inimigos eles vão em prol de roubar aquele item, né? O objetivo deles é pegar o item. Em combate, eles vão sempre priorizar o personagem mais fraco, e aí a gente está falando de que tem menos pontos de vida, né, que estiver mais enfraquecido, inicialmente também seja considerado o personagem mais fraco. E sempre vão usar o ataque mais eficaz, né? Então, se um personagem tiver um poder ou se ele tem a possibilidade de atacar à distância, ele vai atacar à distância em vez de chegar no corpo a corpo, porque tem uma vantagem aí, né? No caso de contra-ataques, porque, digamos assim, lembra lá daquela regra lá do 1? Você atirou. Se o personagem foi o alvo do ataque não tem uma arma de disparo, não tem como ele te atacar, né? Então, essa ideia do contra-ataque aí, ela tem uma vantagem maior para os personagens que têm armas de ataque à distância também, né? Bom, depois a gente pode trabalhar mais sobre isso. Isso daqui, se não me engano, no Dominus Prime já tem também essa regra. Tá? Evolução de personagens. Aí eu peguei lá do. É uma grande mistureba, mas o Dominus Prime trouxe também. Que a ideia é, no final de cada aventura, ou cada missão aqui, cada personagem recebe um ponto de experiência e você pode gastar esses pontos de experiência para poder evoluir o seu personagem. Ou os seus personagens. E os equipamentos são coisas extras, porque minha ideia é o seguinte, então, por exemplo, se eu estiver usando aqui, ó, tem um Rebel Trooper aqui do Star Wars, aqui lá de Hoth, ele já tem aqui a arminha dele, beleza. Então, considerar que isso daqui é o bonequinho dele, a miniatura dele. Então, eu sei que ele tem aqui o riflezinho dele. Vou considerar que ele já começa com isso, né? Quando eu tô falando de equipamento extra, é colocar algumas coisas adicionais ali que podem influenciar no jogo, poção, como se fosse kit médico, coisas assim. Mas teria também um valor de armas, caso o cenário, a arma se quebra. Ou, digamos, se esse personagem aqui ele quiser ter um sabre de luz, como é que faz? Então, a ideia seria pensar nisso. Então, vamos lá, e vamos começar nas tabelas. Aí, Dominus, né? Pura e simplesmente, apenas o Dominus. Estou com a sua tabela de trama. Botei coisas bem simples, né? Então o vilão surgiu, o item foi roubado, o aliado foi capturado. Ah, encontraram um item, pessoas pediram ajuda, um aliado foi morto. E aí o que você tem que fazer, né? Resgatar, fugir de um lugar, defender, recuperar algum item, atacar um local, destruir um vilão, um monstro. E aí tem ali as consequências caso você falhe. Aí a tabela de arquétipos. Aqui, eu diria que entra o grande Note Quest ali, né? Que tem os pontinhos de vida, tem as habilidades. Mas o que eu fiz? Como a regra ali é que o 4 ali é o sucesso, então eu tô colocando cada arquétipo vai te dar vantagem aí em 2 ou 3 coisas. Acho que eu botei 3, até porque, se não me engano, aí voltando, Dominus Prime, Tarcísio tá botando a vantagem em 3 ações. Então peguei algo similar aqui. Então você vai ver que tem um arquétipo e tá um negócio meio misturado, não tá muito fantasia medieval, não. Você vai ver que tá uma loucura. Então você tem, piloto, sacerdote, médico, caçador. Por que isso? Por conta justamente dessa mistureba aí dos Legos, né? Então, mas você tem um arquétipo, você tem os pontos de vida e tem as vantagens. Você vai ver que tem aqui, entre parênteses, aqui, o sacerdote, o mago e o psiônico, eles têm acesso a poderes, então tem a quantidade de poderes que eles têm. Até depois eu tenho que dar uma ajustada aqui, porque eu tô fazendo, ó, por exemplo, aqui quando eu tenho um poder, ver se eu reduzo aqui, né, a quantidade de pontos de vida, né? Senão fica meio injusto aqui. Será? O que vocês acham? Acho que foi meio desequilibrado? Não pensei muito em equilíbrio aqui também, né? E aí eu tenho 3d6. Aqui, né, gente? Vamos. Pronto. Um toquezinho. Vamos aqui, os 3d6.
Para quem não sabe, gente, quando você joga 3 dados e 6 lados, a probabilidade. Tem uma probabilidade média aqui, né? Saiu 10 e 11, né? Então tá aqui o soldado e o ladino. E aí você vai fazendo como se fosse uma distribuição normal, né? Então você tem um pico e você vai caindo assim para as extremidades. Então, esses arquétipos, assim, assassino, piloto, sacerdote, teoricamente são mais difíceis de sair. Assim como psionico, artista marcial, pirata também. Eu botei aqui no meio aqui o soldado ladino. Aí você vai ver que líder, pô, líder, arquétipo de líder. Então, a ideia do líder é o seguinte: em vez dele ter mais um em alguma tarefa aqui que ele vai executar, ele concede mais um nas rolagens dos aliados. Então, ele auxilia com que alguém que seja do exército ali dele, né, tenha uma performance melhor. Então, ele concede esse mais um. Então, quando ele sobe de nível, em vez de ele ganhar mais um, né, pode escolher ter mais um na própria habilidade dele fazer alguma coisa, ele concede mais um. Então pode ser que ele, como máximo, ele seria mais três, né? Então, no máximo, ele consegue dar mais três aí para alguém executar uma ação, né? E aí isso, né, torna. Eu até estou pensando nisso, talvez colocar uma regra lá na inteligência artificial dos inimigos, é que se tiver algum personagem com arquétipo de líder para ser priorizado ali, né? De ser destruído primeiro, né? Que ele pode deixar mais fortes os aliados dele. A tabela de cenas, aqui tá, gente, diagramação não foi para o espaço, né? Mas tabela de cenas, basicamente, que os lugares, eu botei lugares indoor e outdoor aqui, né? De exemplo. E aí tem personagens e eventos que podem acontecer. Então, acontece uma tempestade, tem uma armadilha, tem uma neblina, e um local foi encontrado, um tesouro foi encontrado. Então, isso daqui é para só para dar aquele. Se você quiser, você pode ignorar, né? Você pode jogar só o lugar, ou se você já tiver uma ideia de lugar também, você pode ignorar isso. Mas se não, se você quiser deixar aleatório, você pode criar em cenários aí diferentes. Banco de ideias, algumas ideias aí que você pode ir colocando, extras aí no jogo, né? Então, se tiver algum assunto, alguma ação, alguma coisa, qualidade, eu coloquei ali coisas, certa qualidade ali, que foi um negócio meio genérico, mas menos para assunto, ação e coisa, eu tentei colocar coisas relacionadas ali ao que seria, sei lá, uma batalha aí de wargames, né? Coisas que façam sentido. Habilidades especiais. Então, habilidades especiais são coisas que você. São habilidades, como o próprio nome já diz, que já fogem do comum, né? Então, com personagens aí já mais fortes, ou que sejam diferentes, que vão ter algumas coisinhas extras. Aí, essa parte de habilidades especiais eu bebi muito lá do War Stuff. No War Stuff você tem as regras especiais, né, os Special Rules, que você vai atribuindo ali aos seus personagens, né, tem um custo, e ele vai dando. Vai ampliando ali a capacidade daquele personagem no campo de batalha. Então a ideia aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode comprar poder e aí ele vai ter, o seu personagem tem acesso a um poder específico. Aqui é um negócio meio anime, né? Então, digo assim, em vez dele ser um conjurador, ou ser um mago, que seja, esse personagem tem acesso a um poder específico ali da tabela de poderes, né? Nem botei a quantidade de pontos de poder nesse caso aqui, né? Talvez eu botar, sei lá, vai ter um. Tem que pensar nisso, não pensei. Aí, ó, já fica aí mais um trabalho. Então tem aqui, você pode ser o transmorfo, o personagem pode ser um vegetal, pode ter veneno, ter visão noturna, ter um sopro dracônico, por aí vai. Beleza, aí tem a tabela de poderes. A tabela de poderes aí é o que eu já bebi do Savage Worlds, porque no Savage Worlds ele tem uma listagem de poderes que é meio genérica. E aí eu pensei em fazer a mesma coisa aqui, que é o seguinte, então você tem o poder, tem a duração do poder, tem ali mais uma descrição mais porcamente do que o poder vai fazer. Então tá ali dizendo controle mental, se pá, escuridão, explosão, luz, por aí vai, telecinese, telepatia, e vai dizendo o que acontece. E lembrando, né, você gasta ali um ponto de poder para o uso mais simples. Então, vou pegar aqui, sei lá, luz, criar um globo de luz. Então, dura 3 turnos. Você vai criar um globinho de luz lá para iluminar o ambiente. Digamos que você quer criar um globo 3 vezes maior. Você vai lá, você usou 3 pontos de poder, fez um globo maior ali, fez quase vou falar, né, uma Genkidama, digamos assim. Ou então você quer pegar você quer fazer esse globo maior e colocar bem na frente de um personagem lá, dos olhos de um personagem para deixar ele momentaneamente cego. Então, são coisas aí a se pensar. Você pode fazer. Invisibilidade, você quer aumentar o tempo de que você vai ficar invisível, você quer deixar mais pessoas invisíveis.
Então, depende da quantidade de pontos de poder que você for gastar. Tabela de evolução do personagem, então, terminou a missão ali, cada um ganhou um ponto de experiência, senão é obrigado a gastar de uma vez só. Mas aí, com um ponto de experiência, você consegue comprar mais um ponto de vida. Ou você consegue comprar um novo poder, se você for mago, psionico ou sacerdote. Ou mais um bônus de arquétipo, né? Como se fosse subir de nível. Então você começa com mais um, máximo que você vai ter mais três para quando você for rolar dados. Comprar um novo arquétipo, que seria como aprender uma nova classe. E ter uma habilidade especial. Então, é que a habilidade especial ali eu estou colocando 5 pontos de experiência, então significa que o personagem obrigatoriamente no nível, obrigatoriamente vai ter que sobreviver aí pelo menos as 5 missões, 5 aventuras que seja. A mesma coisa, o novo arquétipo também, são 3. Eu não acrescentei ali, né, mas eu vou botar também que quem for mago, psionico ou sacerdote, ele pode trocar esse ponto de experiência para aumentar um ponto de poder também, né? Então passa a ter, em vez de ter, sei lá, o psionico ele tem um poder, tem 5 pontos de poder, ele pode ter 6 pontos de poder para aumentar o potencial das magias, dos feitiços, dos poderes que ele for utilizar. Então, esse ali, basicamente, então, tem uma escala de quanto você está gastando de pontos de experiência. Faz sentido? Ou não? Podemos ver depois. Aí vem tabela de inimigos. A tabela de inimigos, bem simples também. E aqui eu peguei muito lá do Velhas Histórias, né, ao redor da fogueira. Só que aí eu expandi, né? Então aqui você tem D6 estatísticas aqui dos seus inimigos, vou botar o nível, vou botar até o nível aqui dos inimigos, né? Eu tenho uns exemplos aqui do que seriam eles. Basicamente, o que acontece é aumenta a quantidade de pontos de vida e quando você já chega no chefão ou em vilões poderosos, você aumenta a quantidade de ataques que você consegue fazer por turno. Boa. Aí agora, vamos lá, tabela de equipamentos. Tabela de equipamentos é o que eu falei antes, né? Então, só para dizer que não tem, então tá lá, uma arma especial, uma arma branca, uma arma de disparo, uma armadura. Nem botei arma de arremesso, né? Vou botar aqui. Se eu coloco. Ih, eu botei até se causa um dano, né? Que um dano é isso, você tirar 4. Então, armadura, escudo, poção. Depois eu posso ver se eu acrescento mais coisas aí, deem 10. E por último, tabela de perigos fora do combate, também vendo velhas histórias ao redor da fogueira, que basicamente se você tiver alguma situação que possa causar dano nos seus personagens, você pode ou elencar aqui os perigos, ou então você pode, de forma aleatória, definir quão perigoso vai ser alguma coisa. Então, se o personagem falhar, tem um buraco, tem que saltar. De um buraco lá no cenário que você montou. Esse buraco, se cair, vai ser uma queda leve, ele perdeu um ponto de vida se cair. Ou pode ser uma queda mortal, assim, uma queda maior e o personagem perde 6 pontos de vida. Mas isso daí você pode adaptar também. Lembrando que tudo isso daqui você pode ou fazer de forma aleatória ou você pode estabelecer. Então, voltando lá nos arquétipos, por exemplo, eu coloquei lá aqueles exemplos ali, mas você pode criar um arquétipo novo também, que não tenha, sei lá, vai que daqui a pouco eu posso criar algo novo ali, incluindo a tabela. Então dá para você ir customizando. Mas, resumidamente, como eu falei, então, é um Dominus, aqui tu chamando de Tactics aqui, que teoricamente é para ser mais tático, usando os bonequinhos, usando as miniaturas. E a ideia é que, como eu falei, né, tem que dar umas ajustadas aqui. As regras não estão 100% aí, perfeitas, bonitinhas, mas é um jeito que eu quero usar para jogar. Vou gravar depois para vocês, vou ver se eu gravo com o celular. Eu vou montar o campo de batalha ali, vou fazer uma simulaçãozinha. Talvez eu use até os próprios rebeldes aqui que já estão aqui na mesa. Talvez eu use aqui um cavaleirozinho que já tá aqui. Dá para fazer várias misturebas, né? Dá para pegar, por exemplo, aqui tem o Link também do Zelda com a Epona. Dá pra fazer loucura aí, né? A gente vai fazendo a mistureba. Só que para esses personagens também, né, eu tenho que pensar, né, que eles não podem ter. A não ser que eu faça um Begins ali, né? Link Begins, né? Sem muitos poderes ali, para não. Porque senão eu vou ter que ficar elencando as regras especiais. Mais à frente eu até faço isso, né? Já deixo algumas estatísticas para alguns tipos de personagens. Pensei de fazer de alguns. Fazer meio mini bestiário ali também, já deixar para facilitar. Mas fica aí mais pra frente isso. Então, gente, obrigado quem assistiu até aqui.
ouviu até aqui. Mais uma vez, agradecimentos especiais para vocês aí que já se inscreveram no canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like aí que vai ajudando com que o vídeo chegue a mais pessoas. No meu canal também, gente, quem não sabe, tem várias indicações ali de outros canais de RPG solo, principalmente muitos nacionais e tem alguns internacionais também, para quem quiser ver mais coisas sobre o tema, sobre o assunto. E é isso, é isso. Voltamos na próxima. E a Maldição do Estrade em algum momento chegando também. Depois me respondam, esse microfone que tá melhor do que o outro, porque eu vou começar a gravar Maldição do Estrade usando esse microfone aqui. Tá legal? Tá maneiro? Um abraço aí pra galera ali, ó, acadêmicos do Salgueiro também, aparecendo aqui no vídeo. E é isso, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.